aí o nosso estudo de caso resolvido. A gente pegou uma molécula e desbravou todas as regras de nomenclatura em cima dela. Se você tiver alguma dúvida, sugiro também que você use essa figura como uma referência, porque ela é uma ótima fonte de consulta, né? O popular, assim, ó, se eu tivesse um exemplo para ver como é que faz, eu conseguiria resolver. Tá aí, querido. Esse é o seu exemplinho. Tudo bem? Então esse foi o nosso primeiro momento da aulinha de hoje. Foi o momento hidrocarboneto. Nomenclatura. Agora a gente vai para um segundo momento, que é o momento hidrocarbonetos. Que é um momento, assim, pessoal, onde a gente vai começar a lidar com uma parte da química orgânica que às vezes os professores de química se passam muito, não num sentido ruim, mas digo, se passam porque gostam muito dessa parte, né? É muito legal para quem gosta de química essa parte, porque você vai falar um monte sobre aplicações, informações, coisas cotidianas que são ótimas para estimular alunos, para gostar, sabe? Ver essa parte de uma maneira diferente, mas na prova não são tão importantes, portanto tornam-se trivialidades. As perguntas sobre os grupos funcionais da química orgânica são sempre as mesmas, são sempre 4. Em alguns casos, 3 até. São elas a identificação, como eu sei que aquilo é aquilo. Nos hidrocarbonetos, qual é a fórmula geral dos hidrocarbonetos? Qual é o nome desse troço, como é que eu chamo? E quais são os mais importantes? Então, o que eu vou pedir para você fazer como estratégia de estudo dessa parte? Bom, eu vou pedir que você acompanhe comigo o livro. Você escreveu tudo direitinho no livro, todo o discurso está transcrito no livro. Isso se encontra na página de número 52, tá vendo? Onde começa ali no cabeçalho do nosso segundo capítulo, onde escreve-se funções orgânicas, ou está escrito, perdão, que faz parte da nossa aula 2, aula em que a gente se encontra agora. Tudo bem? Pois bem, o primeiro grupo que a gente vai estudar, entende-se por grupo, é aquela categoria ou conjunto de compostos orgânicos que têm propriedades físicas semelhantes. Vamos começar trabalhando com o primeiro e mais importante grupo da química orgânica, que é o grupo dos hidrocarbonetos. Tudo que eu vou te mostrar hoje pertence ao mesmo grupo dos hidrocarbonetos, e que são compostos formados exclusivamente por carbono e hidrogênio. Então não pode ter oxigênio, não pode ter nitrogênio, fósforo, flúor ou algo do tipo. Só pode ter carbono e hidrogênio, nada além disso. Entretanto, existem várias combinações diferentes entre carbono e hidrogênio, como por exemplo, esses que você usa muito para os combustíveis, plásticos, gases para maçaricos, borrachas, solventes e solventes. Então, como existem muitas aplicações diferentes para os hidrocarbonetos, como é que a gente subdivide esse grupo tão vasto e importante da química orgânica, chamado de grupo dos hidrocarbonetos? Vamos lá? O professor fez tudo para você direitinho, para que você tenha ideia, de maneira bem organizada, naquele cartãozinho. Entretanto, como a gente começa sempre de praxe, a gente precisa saber de onde vem, né? E eles vêm do petróleo ou do gás natural. Petróleo é a fonte mais importante, de fato. A grande maioria das formas de obtenção saem do petróleo. Mas eles podem vir também do gás natural, que é o biogás ou gás do pântano. É uma maneira de obter alguns tipos de hidrocarbonetos mais leves, como por exemplo metano e etano. E também de uma pedrinha chamada de xisto betuminoso, que é uma pedra estudada na geografia. No Brasil, no estado do Paraná, existe muito xisto. Só que é uma maneira meio ruim de obtenção, porque pedras demandam muita energia para serem quebradas. E deste modo, não é uma forma tão viável assim. Mas é possível também. Portanto, a principal forma de obtenção, respondendo àquela pergunta, de onde vem? É o petróleo. Assim, ó, 90% sem dúvida da produção de hidrocarbonetos mundial, obviamente, se não mais, vem do petróleo. Tudo bem? Pois bem, queridos, vamos começar devagarinho então com os tipos diferentes de hidrocarbonetos que nós temos. Eu vou pedir para que você faça o seguinte movimento, tá? Acompanhem comigo aqui no livro, tem tudo escrito, e eu vou depurar as informações. O que significa depurar? Filtrar. Eu vou pegar as informações importantes, explicar de uma maneira linear para você e vou colocar na nossa tabelinha, organizando ao máximo
tudo que eu preciso saber sobre hidrocarbonetos. Tudo bem? Porque como orgânica é meio que a biologia da química, você tem muita informação, é legal que você organize todas as informações para poder depois estudar de maneira mais dinâmica, fluida e saber onde encontrar tais nomes. Pois bem, comecemos devagarinho aqui com os alcanos, o primeiro tipo de hidrocarboneto que você tem. Eles são chamados também de parafinas, alcanos ou parafinas. Parafinas é um nome vulgar dado por causa da base de petróleo da qual eles são tirados. Se chama de base parafínica a base que tem maior quantidade de alcanos. Então é um nome usual, não tem nenhuma regra científica ou algo assim. Você enxerga um alcano sempre que as ligações forem simples, por isso que é an, de alcanos. A fórmula geral, que é aquela com a qual você descobre o número de hidrogênios a partir do número de carbonos, é bem fácil. É CnH2n mais 2, onde N é o número de carbonos da molécula. No livro, eu pus para você um exemplo bem didático para entender. Essa molécula tem 8 carbonos. Então, para descobrir o número de hidrogênios, eu não preciso colocar todos os Hs. Eu faço 2N, 2 vezes 8, mais 2. 2 vezes 8 dá 16, mais 2, 18. Que é o mesmo número de hidrogênios que você enxerga ali do lado, preenchendo toda a molécula. Então é muito mais dinâmico descobrir o número de hidrogênios dessa maneira, né, sem a necessidade de desenhar tudo. A nomenclatura, queridos, também é uma nomenclatura bem fácil, porque em se tratando de ligações simples, todos precisam terminar com an, o, ano. Então formam pentanos, butanos, hexanos, heptanos e assim por diante. Entretanto, tem uma coisa que não pode deixar passar assim em brancas nuvens, que é a compilação dos mais importantes. Quais são os alcanos assim que eu não posso esquecer? E os alcanos, vocês vão ver no último momento ali, que é o momento do petróleo, eles são os combustíveis naturais de petróleo, assim, os mais populares. Por exemplo, gás natural é composto de 70% até quase 100% de metano. Tem que saber que a mistura gás natural, seja ela oriunda do gás natural das jazidas de gás natural ou do gás natural a partir da decomposição do lixo, não importa, é gás natural, é praticamente metano. Tudo bem? Outra misturinha, gases liquefeitos de petróleo, também conhecidos como gases de cozinha, dos botijões de gás. C3H8 e C4H10. São eles, propano e butano. Vou passar aqui para você ver, pode dar uma olhadinha ali, está no rótulo, você vê, ó, N, né, fala assim, norpropano, nor é de normal, ou seja, propano normal. Ali neste em particular tem o isopropano, ou isobutano, enfim. Isso é às vezes comum nas misturas, mas não é a mistura mais clássica, que é propano e butano. Tudo bem? Sugiro só que você não, caso alguém seja fumante, não fume agora, tudo bem? Porque é explosivo, tudo certo? Outra misturinha que é essencial, gasolina, querido, você tem que saber a gasolina. Gasolina é uma mistura de C7, H16, que é o heptano, e o nosso isoctano, que é o C8H18, que é, sem dúvida, o componente mais importante da gasolina, porque ele determina a octanagem do combustível. Por quê? O isoctano, molécula feita acima no exercício anterior de nomenclatura, é uma estrutura com muitas ramificações. E as ramificações contêm maior energia nas ligações covalentes. Então é a molécula que gera mais energia por queima e explode de forma mais difícil, evitando que se dissipe ou perca combustível por combustões, não necessárias por causa da volatilidade do combustível gasolina. A última misturinha que eu quero que você saiba é o diesel.
Sim, o diesel, que é sem dúvida o combustível que leva tudo que a gente conhece no Brasil para outros lugares, porque toda a malha viária do Brasil, o transporte, logística é feito por caminhões, assim por diante, e eles são movidos por diesel. Lembrem que o diesel, ele pode cair na prova agora por causa da greve dos caminhoneiros no ano passado, não foi muito bem cobrado nas provas. Eu acho que pode, eles podem trazer à tona alguma coisa. E ele é feito em média por pentadecanos, que são moléculas com 15 carbonos. Cuidem isso, vale a pena você saber. E o professor colocou todas essas informações enfileiradas numa tabelinha na página de número 52. Tudo bem, queridos? Não se assustem que os alcanos são os mais extensos, tá? Só os alcanos vão requerer que você saiba tudo isso. Os outros se restringem a um composto só e é super fácil. Ou são super fáceis. Vamos mudar agora para a página de número 54, por gentileza, onde você tem várias figurinhas. Veja, eu coloquei em todas os hidrocarbonetos a forma de bond-line e também a forma tridimensional para você enxergar a molécula direitinho, não ter dificuldade nessa determinação. Tudo certo? Então, a partir da página 54, acompanhem comigo os alcenos, conhecidos vulgarmente como olefinas, porque os óleos, óleos orgânicos, são todos detentores de ligações duplas, por isso você pode chamá-los de olefinas. Veja, as olefinas apresentam ligação dupla, é assim que você as identifica. A fórmula geral é CnH2n, deste modo. Então, se você tem um alceno de 10 carbonos, você vai ter 20 hidrogênios, e é bem simples de determinar. A nomenclatura dos alcenos, ela vai terminar sempre em eno, porque alcenos tem em, hidrocarbonetos terminam com o. Alceno, penteno, buteno, hexeno e assim por diante. E veja, não se preocupem, como eu falei para você, você tem apenas um alceno importante. E esse alceno tem um nome oficial de eteno, entretanto, ninguém o chama assim por aí. Todo mundo chama ele de etileno. O etileno ele tem duas grandes aplicações, tá, pessoal? Ele pode ser plástico, que é, sem sombra de dúvidas, a aplicação mais requerida nas provas. Eles querem muito que você saiba que os plásticos mais comuns são feitos de polietileno, inclusive os plásticos que têm a letra P e a letra E na sua simbologia, no seu símbolozinho, sempre são derivados de etileno. Então você pode ter um etileno de alta densidade, um etileno de baixa densidade, mas todos são polietilenos. E uma outra coisa, para você que tem uma dieta frugívora, você obviamente sabe que se tu esquecer as frutinhas dentro do saco, elas vão apodrecer muito rapidamente. Sabe por que isso? Vou te explicar. Porque na casca da fruta tem um hormônio chamado de etileno. E se você deixa a fruta presa no saco, você faz com que ela amadureça forçadamente, de maneira mais rápida, evidentemente. Então, lembra daquela metáfora? Uma maçã podre no cesto estraga todas as outras? Ela tem verossimilhança científica. Claro que estraga, porque se ela está podre, ela produz muito etileno e aumenta a taxa de amadurecimento das outras frutas. Então você pode pegar uma perinha, por exemplo, hoje, que é uma fruta que estraga, assim, ó, juro por Deus, minutos. Deixa ela amarrada num saco para você ver que você vai sacrificar aquela pera. Ela vai apodrecer em instantes, e é muito verdadeiro isso. Você já comprou algum mamão ou, por exemplo, banana envoltos em jornal? Já comprou alguma fruta enrolada no jornal? Sim ou não? Você pensa que aquilo ali é o quê? Simpatia. Na verdade, não é. Se enrola no jornal porque você compra verde e comprando verde, enrolado no jornal, ela amadurece rapidinho. Então não é para não bater e amassar, né? É porque realmente você quer que ela amadureça de forma mais rápida.
Então, esse é o eteno ou etileno, principal e único alceno que você tem que saber. Um primo muito próximo dos alcenos se chama alcino. E o alcino não tem relevância alguma nas provas, sinceramente. A única relevância dele é na aula de hoje, porque eu vou fazer a explosão aqui para você ver. Exatamente. Eles são chamados de acetilenos. São chamados de acetilenos por causa do principal alcino que existe. O principal alcino que existe se chama etino. E o etino é um grande combustível para maçaricos, soldas ou coisas do tipo. Queridos, a fórmula genérica dos alcinos será CnH2n-2. Afinal, você tem duas ligações π nessa molécula, o que faz com que você tenha 4 carbonos a menos em relação aos alcanos. Tudo bem? Olha, a nomenclatura é sempre a mesma. É em IN e O, porque tem uma tripla, triplas requerem IN, hidrocarbonetos requerem O. Agora, quer ver quem é o principal? Olha ali. O principal se chama etino. Entretanto, ninguém conhece o etino por aí como etino. Qualquer empresa de solda conhece ele como acetileno. E o grande problema do acetileno é a proximidade do nome com o etileno. Ele é muito, mas muito importante para a indústria de solda, porque ele é um gás de maçaricos. E é um gás com muito, muito calor. Por isso que se usa bastante na indústria. Dá para usar ele como amadurecimento forçado, mas não é muito recomendado não. A forma de obtenção dele é o que tem de mais interessante sobre o etileno. Então eu coloquei ali o acetileno, desculpa. Eu coloquei para você aqui direitinho nos desenhos e eu coloquei uma pedrinha aqui, tá vendo? Essa pedrinha, você tá vendo ela aqui ao vivo, se chama carbureto. Olha só que interessante. O carbureto, ele é uma pedrinha, parece um pedaço de brita. Ah, gênia. Olha só o que a idade faz, né? E eu vou precisar o seguinte, pessoal. Alguém tem problema respiratório? Não? Tem? Não pode ficar aqui. Outra coisa também, vocês não podem ficar aqui. Vocês vão precisar levantar. É verdade, confia em mim, querido. Não posso. Não. Se pegar fogo, a gente substitui, né? É que isso a gente substitui. Você não. Exatamente. Então eu preciso de você, Lara Almeida. Mas Gabi Gara, ali tá tranquilo. Pedrão aí nem pensava. Falando muito sério, tá? Porque deixa eu ver, acho que foi ontem, um outro Pedro ali, né? Esqueci o sobrenome do Pedrão. Ele perguntou para mim, ô professor, alguma vez isso já deu errado? Eu comecei a falar, foram 30 e poucas vezes, eu tô falando muito sério. Então é bem perigoso mesmo, tá? Você não pode ficar aí. E olha o tamanho da pedrinha que eu vou usar, tá? Eu vou usar essa pedrinha de nada aqui, tá? Ela é uma pedrinha assim, ó. Ela parece se esfarelar com facilidade, mas não se esfarela. Ela é uma brita, assim, é difícil de quebrar, precisa de um martelo. Então eu vou colocar ali, ó. Aqui você tem outra. Essa aqui eu vou fazer uma outra experiência, tá? Olha só o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui para você um pouquinho de água. Tá? Não faço isso em casa, porque sou um profissional treinado, tá acostumado a fazer esse tipo de coisa. Tudo bem? Então eu vou pegar aqui um pouquinho de água e olha só o que vai acontecer. Tá vendo no quadro a reação? Carbureto é a pedra, sim ou não? Água é água, né? Tá aqui, ó. Olha ali, ó. Veja. Tá ouvindo? Sim? Ah, só um gazinho. É? Ah, isso. Ai, Deus do céu, graças a Deus. É. Só um gás. Como é que a gente apaga o fogo, pessoal? Jogando água. Claro, é assim que a gente apaga o fogo. Se você jogar bastante água, o que vai acontecer aqui, pessoal? Isso que vai acontecer. Então, essa pedrinha de nada, ela queima por horas. Antigamente, século XIX, o pessoal já usava isso como lampião, nessa pedrinha aí. E olha que legal, ó, eu vou colocar ela agora dentro disso aqui, só que bem longe do fogo. Ai, eu vou colocar aqui dentro. Tá? Tá vendo? Olha que bonito ali, ó. Pega ali, Mari. Isso. Valeu, querida. Obrigado. Pergunta, pessoal, qual é a cor da água aqui? Ah, é água, né? Isso. E agora?
Ah, que tu botou um pozinho. Não, eu botei fenolftaleína. E eu estou provando para você, pode passar, querida, para os colegas, pelo amor de Deus, não me aproxime isso daqui, pessoal. Estou falando muito sério, tá? Senão vai explodir bem na sua cara, como diria o poeta. Exatamente. Então, olha que legal. Tu viu que a cor está se intensificando? Olha que massa, levanta bem assim perto de você. A cor se intensifica, sabe por quê? Porque cada vez mais vai sendo produzido o quê? Etileno, calor, evidentemente, e hidróxido de cálcio. Então vai ficando cada vez mais forte a cor, não por causa da quantidade que eu coloquei ali de fenolftaleína, né? Porque foi uma quantidade muito pequena, mas ficou cada vez mais forte porque cada vez mais vai se produzindo, efervescendo a formação de gás e se produzindo mais hidróxido de cálcio. Tudo bem? Então, esse aqui é o carbureto. Ele é um perigo e você não vai acreditar, você consegue comprar no Mercado Livre por míseros, sei lá, R$7. É impressionante, você pode explodir, sei lá, uma casa com esse troço aí e os caras vendem livremente, isso é uma vergonha, não dá para acreditar nisso. Tudo bem, queridos, eu me fiz entender, graças a Deus que fique registrado isso sem nenhuma baixa, ninguém se machucou, né? Estamos aí enfim, desde sempre com 0 pessoas feridas. Fiquei muito... Hã? Esse cheiro é das combustões incompletas, então você vai ter ali uma produçãozinha de monóxido. Tá vendo alguma coisa preta sair, querido? Combustão incompleta. Combustão incompleta é o quê? Fuligem, né? Então isso aqui que você tem ali, ó, vai ficar pretinho aqui embaixo. Ó, viu? Ficou pretinho. Combustão incompleta. Fuligem. Hã? Como assim não sai nada? Eu não entendi. Sim, esse gás que está saindo, está borbulhando, nunca faça isso. Mas se tu acender um fósforo aí, tu vai explodir a gabigarai, vai explodir ali o copinho, porque não parou de borbulhar, né? Então, se não parou de borbulhar, essa efervescência que está se formando ali, poderia pedir uma gentileza, alguém poderia só filmar, que depois eu vou botar com um close essa parte, a efervescência. Pode ser, Mari? Ah, obrigado, querido, tá? Isso não suja. Tudo bem, queridos? Então esse é o carbureto, se um dia cair isso na sua prova, e o carbureto é citado, sim, muito em estequiometria, inclusive. Eles adoram falar da reação de obtenção do acetileno ou do etino, que é isso aqui, que é esse gás super poderoso, super combustível e muito, muito importante para a indústria de solda, né? E também se forma uma base, é legal que você enxergue que ficou rosinha, e não se assuste se isso cair na sua prova exatamente assim. Perguntando, se colocar fenolftaleína na reação entre carbureto e água, qual é a cor que nós teremos? Resposta rosa, porque formar-se hidróxido, né, de cálcio. Como está muito fedorento aqui, eu já estou pensando, estou botando aqui um cheirinho. eu sei. Eu vou botar um cheirinho, calma, vai ficar tipo, pronto, assim, tá? Aí, tipo, a pessoa está benzendo vocês agora, acho que o pessoal de casa está enxergando, está entendendo direitinho isso. Tá? Para não feder tanto. Agora, posso tirar? Posso tirar? Pedrão, como é que tá a rinite aí? Problemas respiratórios, tudo ok? Ah, não, perto da cortina branca do Bruno, nem pensar, né? Eu vou deixar aqui, que vai começar a pingar uns rosinhas. Eu vou colocar aqui. Beleza. Fechou. Pronto. Esses são os alcinos e essa reação, querido, olha, se cair na prova não te assusta, porque ela é super comum na química, tá? Voltando agora então para o nosso quadrinho de preenchimento de hidrocarbonetos, vamos para os dienos. Esses também, eu desisti desses, né? Teve um momento ali em que a borracha estava em evidência, falava-se muito em borracha, mas eles nunca cobram esse troço. Então eu desisti. Vamos lá. O que são os dienos? Tá fedendo muito ainda? Não? Vocês querem mais? Não? Eu posso... Ah, então tá, querida. É por isso que eu percebi, né, que não estava te incomodando muito. Bom, os alcadienos, como o próprio nome diz, têm 2 ligações duplas. Você tem uma duplinha aqui e uma duplinha aqui. Mas é sempre assim? Não. Estas duplas, elas podem ser alternadas, juntas ou isoladas. Mas e como seriam duplas alternadas? É assim, ó, dupla simples, dupla simples. Isso são duplas alternadas, tá? Então, o que é a alternância, de duplas? É dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples, dupla simples. Esse é o efeito. Elas podem ser juntas, condensadas desse jeito, ou elas podem ser completamente separadas ou isoladas.
Então, se a prova quiser incomodar você, pode trazer essa abordagem aí sobre os dienos e assim por diante. Isso se encontra na página de número 56, ok? Bom, vamos lá. A fórmula não é erro do professor que já está velho e aí está esquecendo das coisas porque é normal nessa idade. Não, é a mesma fórmula dos alcinos, onde você tem ali um CnH2n menos 2. Tudo bem? Porque são duas ligações π. Oi? Oi, Vicky. Fala, querida. Como é que faz quando não são mais de ligações duplas? Bom, aí tu vai seguindo a tua própria definição, né? Por exemplo, 3 duplas, trien, seriam os trienos, 4 duplas, tetraenos e assim por diante. Mas só os dienos são relevantes mesmo. Pode ficar bem tranquilo. Bom, na nomenclatura, usamos a terminação ou sufixo dieno, como a gente acabou de ver lá nas nomenclaturas acima. Então você tem butadieno, pentidieno, hexdieno e assim por diante. Tem algum importante? Olha, fazendo um grande esforço, assim, tem. Esse aqui, ó, se chama de 2-metil, assim, vou colocar aqui para você, 2-metil, but. Ih, Pedrão, tá mal? Tu quer alguma coisa? Foi por causa da fumaça? Tem certeza? Graças a Deus. Imagina se ocorre um homicídio aqui gravado ainda. Estou gerando provas contra mim mesmo, né? Butidieno. Então vai ter duplas no 1 e no 3. Portanto, 2-metil, 1,3, butidieno. Ah, mas não tem um nome mais fácil? Tem. O seringueiro chama de isopreno. E a gente conhece como borracha. Ô professor, eu não sei não se eu vou guardar esse daí. Olha, querido, sinceramente, eu desisti de tentar prever que isso vai cair, porque nunca cai. Então, eu vou escrever para você, é o único importante, ok? Se você conseguir guardar, maravilha, se não conseguir também não vai ser o fim do mundo, fica sossegado, porque esse não é tão relevante assim não, certo? Então você tem isso no livro na página de número 56, com os desenhinhos e a borracha desenhada, se não me engano, 56, né? Isso, com desenho, a borracha desenhada ali, organizadinho, para você ver. Oi? Qual a diferença do eteno, por exemplo, sendo plástico ou hormônio de fruta? Bom, substâncias orgânicas, elas contemplam o grande quebra-cabeça bioquímico do teu organismo. Então, tudo está explicado na estrutura das moléculas. É a estrutura que faz com que as moléculas se liguem com certas coisas ou não, levem certas moléculas para outros lugares do teu organismo ou não. Então, a questão do hormônio de fruta tem a ver com o tipo de reação que ele gera na própria fruta, né? Com as substâncias, moléculas, enfim, da fruta que podem aumentar a produção de células vegetais ou acelerar a sua decomposição. Então, em poucas palavras, tem a ver com a forma da molécula e as reações que ela gerará justamente na forma das células vegetais. Agora, quanto ao plástico, a ligação dupla faz com que quando as moléculas colidem umas contra as outras, pela forma dela também, ela comece a se quebrar. E quando ela se quebra, ela forma grandes encadeamentos de moléculas, todas com repetições iguais, que chamamos de monômeros. Tudo bem? E vários monômeros geram polímeros, várias partes. Então, ele forma plásticos porque ele começa a se encadear, e é como se você construísse um Lego gigante, com uma cadeia enorme. E no caso do seu organismo, repito, também pela estrutura, mas tem mais a ver com o tipo de molécula que ele encontra e reage. Porque na formação de plástico, ele reage com si mesmo. São reações de polimerização de adição, como a gente chama na química, porque vários monômeros se adicionam uns aos outros para criar uma grande molécula. E na borracha, como ele tem duas duplas, o afastamento é maior. E como existem interações de Van der Waals, o que acontece? A molécula acaba, tu puxa, as estruturas elas puxam, elas demoram para arrebentar. Então quando tu solta, elas voltam. Porque tem duas ligações duplas ali e uma delas não é rompida quando há polimerização. Então ela fica sempre com um afastamento maior, dando uma flexibilidade maior para a borracha e gerando um polímero chamado de elastômero.
Mas isso a gente vai ver na aula de número 7, que é a aula de polímeros, bioquímica e polímeros. Eu vou entrar mais a fundo nessa parte. Tudo bem? Bom, sobre os ciclanos. Professor, como assim? A ciclanos é o nome vulgar para cicloalcanos. E se você quiser fazer alguma piadinha ruim, você está com liberdade para tal, né? Porque o nome é esse mesmo, não estou brincando. Ciclanos são estruturas pentagonais, hexagonais e assim por diante, cadeias fechadinhas não aromáticas. E a fórmula geral dos ciclanos é um CnH2n, igual a dos alcenos, pois cada carbono num ciclo vai ter 2 hidrogênios, no mínimo. E no máximo, na verdade, né? Na verdade, não no mínimo, no máximo. Para dizer que a cadeia é fechada, você tem que ter o início com o prefixo ciclo e a terminação com ano, gerando ciclo pentano, ciclo propano, ciclo hexano, ciclo butano e assim por diante. E o mais importante, ele não tem uma importância tão grande assim, sinceramente, é esse cara aqui, ó. A gente chama ele de ciclo hexano. Ele é um ótimo óleo para extração, solvente para extração de essências. Está aqui o nome dele, ciclo hexano. Ciclo hexano. E ele é muito usado como solvente na extração de óleos essenciais. Para extração de essências. Tá? Então, se você gosta do cheiro do cravo, você é uma pessoa octogenária, né? É verdade, é horrível o cheiro de cravo, pelo amor de Deus. Mas se você gosta, gosto é gosto, vai saber, né? Se você gosta do cheirinho de amêndoas, de, sei lá, flor do campo e não sei mais o que, no seu creme corporal, você obviamente usa muito, na verdade não usa, mas essas substâncias foram obtidas a partir da utilização em larga escala de ciclo hexano. O ciclo hexano é o solvente orgânico mais popular para tirar, por exemplo, cafeína do café. Você que tem alguma espécie de, problema de ansiedade, tem que regular a cafeína, que é um termogênico natural, você vai acabar tomando café, chimarrão descafeinado. Esses produtos descafeinados têm a cafeína extraída a partir de banhos com ciclo hexano. É bem bonito. Você joga ali o chimarrão, um monte de ciclo hexano em cima, o ciclo hexano tem afinidade só com a cafeína, e você extrai a cafeína do chimarrão, depois por filtração e por último por destilação. É bem bacana. Até vou postar depois o vídeo, caso alguém tenha curiosidade, no grupo para vocês verem. Uma única observação interessante de se fazer sobre o ciclo hexano, queridos, é isso aqui, ó. O ciclo hexano, ele é escrito como plano, mas ele não é plano. Ele pode ter duas formas, que são as formas de cadeira e a forma de barco. Estas duas formas, elas são as formas normais do ciclo hexano, porque o ciclo hexano não tem carbonos planos, todos são tetraédricos. Então é impossível ficar plano como o benzeno, pois ele não tem as ligações pi para achatarem o ciclo. Então se você for enxergar ele por aí, ele fica exatamente assim como o professor colocou aqui na molécula em 3D para você no livro. Ó, um dos carbonos fica para cima e o outro fica para baixo. A gente chama essa forma de forma mais estável, ou forma de cadeira, porque se você for desenhar aqui com as bond lines, fica assim. Agora ele pode formar também uma maneira diferente, que é instável, porque os carbonos ficam mais próximos e portanto se repelem mais, chamada de forma de barco. Portanto, em poucas palavras, mesmo que ele seja apresentado de forma plana, na verdade não é. Ele é espacial, tridimensional, tetraédrico, porque ele tem ligações sigma apenas. E por tal motivo, não pode ficar plano. Tudo bem? Encerramos então com os aromáticos. Importantíssimos. Dos 6 hidrocarbonetos relencados para você aqui, você tem que saber muito bem aromáticos, alcanos e alcenos. Tudo bem? Os aromáticos têm um nome vulgar de arenos.
E eles são identificados na química dos hidrocarbonetos sempre pela presença desse anel benzênico, núcleo aromático ou núcleo benzênico. Essa estrutura aqui. Enxergou isso aqui, você tem um aromático. Pode ser 1, 2, 3, não importa. Mas desde que tenha essa figurinha, você tem um aromático. Os aromáticos não têm fórmula geral. Por quê? Porque eles podem variar muito a sua constituição dependendo da maneira como eles se ligam. Então você não tem como determinar o número de hidrogênios a partir de carbonos. Por exemplo, o naftaleno não tem 12 carbonos, tem 10. Então não dá para fazer uma associação tão direta como você fez nos demais. Então não existe fórmula geral para eles. E a terminação, queridos, de uma nomenclatura aromática é sempre com o nome do anel. Portanto, como normalmente o anel é o benzeno, a grande maioria vai terminar em benzeno. Tipo, metilbenzeno, etilbenzeno, propilbenzeno e a barbada. É só dizer o que você tem no anel, como nos exemplos anteriores, e terminação em benzeno. Tudo bem? Tem dois importantes apenas, que são esses daqui, ó. Ó, deixa eu copiar ali, colocou aqui, copiou ali, colocou aqui. Tem dois, você tem que saber. O primeiro deles, sem dúvida, é o solvente de combustível mais importante que existe. O nome dele é benzeno. O benzeno está na gasolina. Alguém aqui gosta do cheirinho de gasolina? Não responda. Alguém aqui vai normalmente assim para postos de gasolina para ficar parado, só ficar lá, né? Ornamental assim. Aí muitas vezes é interpelado pelo frentista. Poderia te ajudar? Me deixa. Me deixa. Querido, você precisa ir para uma UPA, porque o benzeno, ele é um solvente teratogênico. Tipo, ele causa mutações genéticas. Quando você tiver a sua prole, tiver o seu pequeno eu, pode ser que ele sofra algumas mazelas desse seu hábito nocivo, que é o de ficar cheirando gasolina em postos de combustível por aí. Então evite, benzeno é terrível. E um outro que era muito comum na minha época, anos 90, pessoal, foi uma época de sobrevivência, uma época terrível, era uma época de trevas, pessoal. Por exemplo, na minha época havia muito xerox com tolueno. É um tipo de xerox diferente, ele era horrível. Você passava a mão, borrava tudo. É um xerox cujo solvente era feito com isso aqui, metilbenzeno. Ninguém chama de metilbenzeno, tá? Todo mundo conhece como tolueno. E ele é um solvente também muito comum de tintas e vernizes. Tolueno. Tanto que tinha na época, além desses xerox horríveis, uma outra coisa chamada de mimeógrafo. O mimeógrafo é uma máquina que é tipo um carimbão, assim, gigante, onde as pessoas criavam provas a partir daquilo. Então, uma professora de colégio, ela pegava o mimeógrafo, pegava um modelo que ela tinha feito e reproduzia do mimeógrafo. E dava para as crianças. O cheiro de álcool e muitas vezes solvente tolueno era tão forte que as crianças começavam a alucinar no meio da prova. Tu olhava assim, parecia que estava na rave, assim, a galera não estava focada no estudo. O pessoal estava numa outra dimensão. Aí tu olhava o colega do lado estava lambendo a prova. Você não estava entendendo por quê. Dizia, essa criança tem problema, chama os pais. Não, o problema era nos anos 90. Uma época terrível onde coisas desse tipo aconteciam. Certo? Então, esses são os hidrocarbonetos, veja, eles vão aparecer sempre sob essas 4 perguntas. Qual é a identificação, quais são os principais e como eu dou nome para esse troço. Então, o professor organizou tudo, peço que você faça o teminha que eu vou postar hoje com esse cartão na sua frente. E uma última observação aqui sobre o aromático, é interessante salientar, é que o aromático em particular, ele não é muito obtido do petróleo, ou a partir do petróleo. Ele é mais obtido atualmente a partir do aquecimento de um carvãozinho chamado de hulha. Existem vários carvões, né, tipos diferentes, todos eles se diferenciam pela quantidade de carbono. A hulha é o mais importante e popular deles. Tem aí cerca de 80 a um pouco mais % de carbono em material orgânico. Então eles pegam uma forma, óbvio, estou falando grosseiramente, botam esse carvão dentro e botam no forno.
começa a sair um gás, assim, um gás, ele é descartado, se chama gás de rua, e fica uma coisa nojenta embaixo, um líquido, dividido em duas fases. Um dele é a água amoniacal, é a fase polar, como a gente chama, é a amônia. O pessoal usa para fazer fertilizante, assim por diante. E o outro é o alcatrão da hulha. Alcatrão da hulha é o líquido riquíssimo em aromáticos. Então, atualmente, muito se extrai aromático a partir do alcatrão da hulha, a partir justamente da destilação, ou seja, aquecimento desse carvão. E o que sobra depois de extrair tudo que é líquido e gás é um carvão muito poroso e preto, que se chama de coque, carvão coque, que é um carvão...